E aí, moçada, vamos começar a nossa revisãozinha. Vamos começar pela parte de termometria, tá? Essa revisão de termometria, duas partes. Primeiro, parte número 1. Vem comigo, olha lá. Então, a gente vai analisar aqui, ó, vamos recordar um pouquinho os estados da matéria, né? Então, a gente tem aí os 3 estados da matéria. Estado sólido, né? As moléculas, elas vibram, né? Mas elas vibram, mas mantém a posição média, tá certo? Aí já no estado líquido, elas vibram, né, e elas podem, né, se deslocar um pouquinho mais. E no estado gasoso, praticamente as moléculas não interagem à distância, tá? Então uma molécula se movimenta praticamente independentemente, né, da ação da outra à distância. Bom, e aí se você reparar nesses 3 estados da matéria, aqui as moléculas estão vibrando, aqui as moléculas também têm agitação, aqui as moléculas também têm movimento, tá? A energia relativa a esse movimento das moléculas, que é o movimento, né? Movimento tem energia cinética, se você somar a energia cinética de todas elas, vai dar energia térmica. Então, a energia térmica é a energia cinética das partículas em virtude dos seus movimentos. Quanto mais rápido vibrar as moléculas, maior vai ser a temperatura. Então, a temperatura, ela nos dá uma ideia do grau de agitação das moléculas, tá certo? Quanto maior for a temperatura, maior é o grau de agitação dessas moléculas. Quanto menor for a temperatura, menor será o grau de agitação das moléculas. Muito bem, então a temperatura é um conceito na física que está relacionado ao grau de vibração das moléculas, né, ao grau de energia cinética média das moléculas. Muito bom. E aí, o corpo que tem temperatura alta é o que a gente chama de corpinho quente, tá? E o corpo que tem temperatura baixa é o que a gente chama de corpinho frio. Então, na física, temperatura alta, corpo quente tem temperatura alta, corpo frio tem temperatura baixa. Então, quente e frio na física está associado à temperatura. Muito bem. O que então acontece se você pegar um corpo quente e colocar ele em contato com um corpo frio, tá? Então, o que vai acontecer? Vai haver passagem de uma forma de energia que a gente chama de calor. Então, o que é o calor? Calor é a energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura, tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, o corpinho A, a uma temperatura TA, né, θA, maior, né? O corpinho A é o corpinho quente, uma temperatura alta, o corpinho B, temperatura baixa, tá? Então, a temperatura do θA, do corpinho A, é maior que a temperatura θB, corpinho B. Corpinho A, temperatura alta, né? Corpinho B, temperatura baixa, corpinho A, corpo quente, corpinho B, corpo frio. Aí eu vou colocar o corpinho quente em contato com o corpo frio, tá? E aí o que vai acontecer? Na hora que eu coloco em contato, né, a gente não consegue ver, né, macroscopicamente, mas microscopicamente o que acontece? As moléculas do quente começam a meio que bater nas moléculas do frio, transferindo energia, tá? E aí o que acontece? A agitação das moléculas do quente vai diminuindo à medida que transfere energia para o corpo B. A agitação das moléculas do corpo B vai aumentando à medida que recebe essa energia, tá? E se aumenta o grau de agitação das moléculas do corpo B, aumenta a temperatura do corpo B. Se diminui a agitação das moléculas do corpo A, diminui a temperatura do corpo A, né? Então a temperatura do A diminui, a do B aumenta até que ambos atingem a mesma temperatura final. Quando os dois corpos estiverem na mesma temperatura final, a gente fala que eles estão em equilíbrio térmico, tá? Então, veja, houve transferência de energia do corpo quente para o corpo frio, motivado pela diferença de temperatura, tá? E essa energia que está sendo transferida do corpo quente para o corpo frio, a gente chama de calor. Então, calor é o nome que a gente dá para a energia que é transferida, para a energia que é passada, é fluxo de energia de um corpo a outro, de um sistema a outro, motivado pela diferença de temperatura. Tudo bem? Então, para ter passagem de calor, tem que haver
diferença de temperatura. Por exemplo, você vai lá cozinhar um macarrão, vai fazer um miojinho, tá certo? Então, o que acontece? Você colocou o miojo na água e você quer cozinhar o macarrão, né? A água e o miojo estão lá a temperatura ambiente de 25 graus Celsius e você quer cozinhar, você quer aquecer a água, né, para poder cozinhar o macarrão. Mas para você aquecer um corpo, você vai precisar fornecer calor para ele. Só que você só consegue fornecer calor a um corpo se você tiver um outro corpo que está a uma temperatura maior do que o primeiro, tá? Por isso que a gente precisa da chama do fogão, porque a chama do fogão está a uma temperatura maior do que a temperatura do alimento que eu vou cozinhar, tá certo? E aí tem diferença entre essas temperaturas? Tem. Então vai haver passagem de calor. De quem? Sempre o calor flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio, tá? E com isso, a água, o macarrão, vai receber calor da chama e aí você consegue cozinhar o macarrão, tá? Aí uma pergunta que normalmente, né, pode cair na prova, é frequente cair na prova, é o seguinte, né? Essa frase aqui, ó, estou com calor, né? Do ponto de vista físico, é correto dizer que está com calor? Não. Porque calor é o nome que a gente dá para a energia que está sendo transferida de um corpo a outro, de um sistema a outro, motivada pela diferença de temperatura, tá? Então o corpo não tem calor. O que ele tem? Ele tem um corpo, né, qualquer objeto, tem as moléculas lá vibrando, tá? E a gente viu no primeiro slide que as moléculas vibrando, né, possuem uma certa energia que a gente chama de energia térmica. Beleza? Então o corpo não tem calor, o corpo tem energia térmica. Quando eu pego o corpinho quente, coloco em contato com o corpo frio, a energia térmica do quente vai diminuir, a energia térmica do frio vai aumentar e a energia que foi transferida de um corpo a outro é o que a gente chama de calor, tá? Então calor é o nome que a gente dá para a energia que é transferida, que é passada, tá? Então o corpo não tem calor. Ele tem uma outra forma de energia que a gente chama de energia térmica, tá? O corpo não tem calor, porque calor é o nome da energia que está passando. Ou o corpo recebe calor ou o corpo perde calor. Tudo bem? Estou com calor, do ponto de vista físico, está errado, tá? Seria legal aqui, se você quer expressar alguma coisa, né? Que para dizer que está muito quente, a frase seria essa, né? Fala, está quente. Hoje está muito quente. Tudo bem? E aí, ó, para terminar essa primeira parte desse resuminho aqui, ó, vamos lembrar aqui, ó, né? Então, equilíbrio térmico significa para nós mesma temperatura. Então, imagine um corpinho A com uma temperatura θA, um corpinho B, temperatura θB, e um corpinho C com uma temperatura θC. Se eu falar para você que A e B, né, que a temperatura de A e a temperatura de B é a mesma, né, você pode falar que A e B estão em equilíbrio térmico, né? Se eu falar para você que a temperatura de B é igual à temperatura de C, você pode falar que B e C estão em equilíbrio térmico. Mas se A está em equilíbrio térmico com B e B em equilíbrio térmico com C, então A e C também estão em equilíbrio térmico e, portanto, os três corpinhos têm a mesma temperatura, tá? Então, se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com o terceiro, os três estão em equilíbrio térmico entre si, os três têm a mesma temperatura. Isso é a lei zero da termodinâmica. Beleza, gente? Valeu? Esse é a nossa primeira parte deste resuminho.